Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, muita luz, que Jesus nos abençoe, né? Muito bem, né, pessoal? Vamos começar mais um estudo, mais uma noite de estudos, né? Graças a Deus, estamos todos juntos novamente e vamos então convidar a todos para fazermos uma prece, né? Já 20 horas, né? Vamos começar então, fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração. Senhor Jesus, ao final de mais um dia, em que todos nós tivemos as experiências necessárias para o nosso aprendizado diário, que nós pudemos conviver, que nós pudemos ajudar, sermos ajudados, pudemos ter lições variadas no campo do relacionamento, do desenvolvimento das nossas qualidades e do autoconhecimento, baseado também na percepção de alguns erros, de algumas situações que precisamos melhorar, mas estamos todos juntos novamente, Senhor. Diante de Ti, predispostos a aprender, aprender contigo, aprender com os Espíritos que vêm em Teu nome, com os Espíritos amigos que, através de Chico Xavier, como André Luiz, nos trouxeram essas obras magníficas que nós ainda tentamos compreender na sua profundidade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos elevar em compreensão, em sentimento, para assimilarmos as lições com o máximo de aproveitamento, sentindo, procurando harmonizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nas linhas das leis divinas que regem todo o universo e que também agem dentro de nós. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todas as casas espíritas conectadas neste momento, todos os grupos de estudo, dentro do nosso país e fora do nosso país, nos dois planos da vida, que todos possamos receber, Senhor, as tuas energias salutares e buscarmos a cada dia mais harmonia dentro e fora de nós. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Todos os sábados nós temos reunião, as reuniões públicas, né, de estudo, de passe, de atendimento. Então, quem quiser nos conhecer, né, nós estamos todos os sábados às 16 horas, né? Na rua Doutor João Pequeno, 181, no bairro Catolé, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar sequência aos estudos. Hoje, como todas as sextas-feiras nós temos feito, nós temos o estudo do livro Nosso Lar, que já estamos quase terminando, né? E o livro Nosso Lar é do nosso querido André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos ainda no capítulo 49, Regressando à Casa, que é o momento que André Luiz, depois de muitos anos, né, que ele passou pelo umbral, depois ficou lá uns 2 anos em nosso lar, né, se tratando, aprendendo, trabalhando. Agora ele voltou, foi permitido que ele viesse à Terra visitar a sua casa. Ele, médico que era, né, tinha 3 filhos, a esposa, desencarnou por causa de uma sífilis que se transformou num câncer no intestino. Ele morreu na operação que ele teve que fazer no intestino, né? Não sobreviveu. E agora ele voltou à sua casa e encontrou a esposa casada já com outro, né? Encontrou a esposa sem nenhuma vontade de lembrar até mesmo do nome dele, né? Intimidando os filhos ali para que não ficassem falando o nome dele, que já tinham mudado toda a configuração da casa, os móveis, todos os retratos, né? Para que
não desgostassem o Ernesto, né, o segundo marido dela, né, da viúva do André Luiz, tá? E somente uma filha, a mais velha, que no dia que o André Luiz veio visitar a casa, ela sentiu uma saudade muito grande, né? Sentiu um aperto ali, uma saudade, né? Quer dizer, a intuição dela, percebendo que o André Luiz estaria vindo visitá-los, né? De algum modo a filha dele percebeu, né? Foi ridicularizado, né? Pela irmã mais nova, pela mãe, né? Que deu uma bronca nela, né? Pelo fato dela estar lembrando, né? Trazendo à baila ali a lembrança do pai delas ali, né? Então foi um choque grande para o André Luiz, né? E ele está tendo que lidar com essa nova situação, né? Então, o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual os meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Agora ele entendia, né? Por que que ninguém queria falar, né? Ninguém queria falar sobre o assunto da família dele, né? Ele perguntava de vez em quando para um, para outro, e ninguém se atrevia a falar nada. Mas ao mesmo tempo ele foi tendo muitos exemplos ali em nosso lar, que foram de alguma forma criando uma rede de sustentação de uma concepção nova, né? De um sentimento novo que agora existia dentro dele, né? Ok, pessoal, tá dando para ouvir direitinho, tudo tranquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que parou meu coisa de comentários, minha área de comentários aqui. Às vezes ele dá umas paradas e fica o estudo inteiro parado. Vamos ver aqui se vai normalmente. Facebook às vezes tem dessas, aí dá uma parada, né? Vamos ver se vai. Acho que tá indo. Então vamos lá. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Né? Coisa, né? Angústias, decepções, é tudo que ele estava sentindo, né? Então se sucediam, né? Sucediam-se, né? Uma atrás da outra, né? Deve ser difícil, né? Porque enquanto as pessoas estão na nossa frente, né? Por mais que nos amem, por mais que, né, o que a gente faça o bem a elas e elas retribuam, nos amem, né? Mas quando está na frente é uma coisa, né? Quando, quando as pessoas ficam mais à vontade para falar do que realmente pensam, o que realmente sentem, não é fácil. Você desencarnar, eu imagino, e visitar os amigos, visitar os parentes, não é fácil. Porque você acaba escutando de tudo, né? Até coisas injustas às vezes, né? Muitas vezes, né? Com certeza, né? E no caso do André Luiz aqui, né? Ele estava passando por isso, né? Vendo a sua memória se desfazer em todos os sentidos, o seu ego, né? A sua imagem ligada à terra, ligada à família se esfacelando, né? Por isso que ele fala aqui, ó, nem haveres, porque não tinha mais as propriedades dele, nem títulos, porque ele não era mais médico, né? Não podia exercer, pelo menos por enquanto, né? A condição de médico, nem afetos, do ponto de vista ali da matéria, né? Desses mais ligados a ele, só aquela filha lá que se mantinha ainda ligada afetivamente a ele. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor, não é? Mas faz parte do processo de crescimento. Por isso que Jesus falou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Relativizando, né?
essas questões dos vínculos, né? Demonstrando a realidade, que somos todos espíritos imortais, né? Então, somente o afeto sincero, verdadeiro permanece. Somente as ligações profundas permanecem, né? Isso a gente precisa entender, né? E tudo bem também, porque é uma construção, né? É uma construção. O amor é uma construção. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. É amargo, fazendo o intervalo aqui, né? É amargo porque é a redução, é a destruição, é o esfacelamento do nosso ego, do inchaço do nosso ego, das ilusões do ego. E é importante isso, para que o self surja cada vez mais belo, né? Mais compreensivo. Né? Então, isso é doloroso para nós. Gente, nós somos tão ciosos aqui na Terra, nós somos tão ciosos de tanta coisa a respeito da imagem, de como é que vão nos ver, né? O que que eu vou deixar de memória, o que que vão falar de nós, o que que vão falar de mim, né? Então, nós, seres humanos, nós somos tão ciosos de tudo isso que a gente não tem ideia. E quando alguma coisa se esvazia nesse sentido, é como se fosse uma morte para nós, verdadeiramente, né? É como se fosse uma morte, né? Então, você imagina, né? Depois de todo o investimento de uma vida toda nos filhos, lá, na esposa, né? Na família, no trabalho, né? Agora ver se esfacelar da personalidade dele ligada à matéria, né? A personalidade dele. Então ele está se esfacelando, está vendo se esfacelar a personalidade dele ligada à matéria, as últimas ilusões que ele trazia, para que ele possa ressurgir cada vez mais consciente no plano espiritual, no conhecimento, no amor universal. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe. Certo? Imagino eu, né? Ok. Então, que coisa, ó, nem os longos anos de sofrimento lá no umbral, né, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Quer dizer que nem lá na escuridão lá do umbral ele chorou lágrimas tão amargas quanto agora. Você vê como é que é relativa essa questão de sofrimento, né? Sofrimento moral que ele estava tendo, né? Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade. A ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. Né? Quer dizer, chegou a noite, voltou o dia, foram várias horas ali, e ele tentando digerir a nova situação, tentando reajustar, né? O entendimento dele diante da perplexidade que o dominou. Ouvindo conceitos, né? Emitidos, né? Pelos familiares, né? E surpreendendo atitudes que nunca poderia ter suspeitado. Por quê? Porque diante de nós, na convivência, muitas vezes as pessoas não se mostram, né? Do jeito que são, na verdade, né? E a gente, na intimidade, a gente pode vê-las quando nós não estamos visíveis, né? Então nós poderíamos ver situações que nós nem imaginaríamos, né? Então cada flecha aqui é um choque aqui, né? À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial de sua palavra amiga e reta. Percebendo-me meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Né? Você vê que coisa, né?
O Clarencio foi visitar o André Luiz. Se fosse um de nós, fosse assim, olha, eu lamento, André Luiz. Eu lamento o que você está passando. A gente ia ficar lá e tal, né? O Clarencio só falou assim, olha, eu compreendo suas mágoas. É compreensível, né? O seu sofrimento, suas mágoas. E rejubilo-me. Quer dizer, eu fico feliz pela ótima oportunidade deste testemunho. Porque tudo depende do modo da gente olhar. Eu falei que geralmente a gente fala assim, eu lamento que você esteja passando por isso, né? Mas é um modo meio errado de falar. Por quê? Né? O modo certo é esse aqui do Clarence. Olha, eu felicito você pela ótima oportunidade de você dar um testemunho. Testemunho de compreensão, de perdão, né? De paciência, né? De tudo, né? De renúncia. Olha que interessante, né? Como é que o modo de enxergar dos bons espíritos é diferente do nosso. Onde a gente vê, onde a gente vê alguma coisa ruim, os espíritos veem algo bom a ser aprendido por nós, né? Entendeu? Não é fácil, mas o modo como eles tratam, creio seja mais correto, né? Ok, vamos lá. Não tenho diretrizes novas. Viu, Clarencio falou, ó, eu não tenho nada a dizer agora, não tenho diretrizes novas para você. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo, né? Quer dizer, o que você tinha para aprender para essa prova aqui, você aprendeu. Nós proporcionamos para você, durante esse tempo que você está lá em nosso lar, tá, né? Fazendo parte da colônia lá, você viu um monte de exemplos. Agora use. Você adquiriu o entendimento, agora use o entendimento. Eu não tenho diretrizes novas para você. Né? Seria mais ou menos assim, ó, seria como chover no molhado. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Você tem recursos para você lidar com isso. Tá? Você tem recursos, né? Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Ele ainda deu né, uma palhinha, né? Clarence ainda deu uma palhinha aqui. Apenas, né, vou dizer, você é rápido, né? Apenas vou dizer aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque isso faz milagres na nossa vida, né? Em termos de felicidade, compreensão nos nossos caminhos, né? Então só lembrou mesmo as palavras de Jesus que nós precisamos sempre, né? Nos colocarmos no lugar dos outros, ter outras visões, né? Exercitar outros pontos de vista, não apenas o nosso. Porque afinal de contas o ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, depende de onde nós estamos vendo, né? Como que nós estamos analisando, né? A Mônica, né? Chegou a hora de colocar em prática os ensinamentos e o desapego, né? É verdade. Ok. Certo. Ok, né? Vamos lá. Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Né? Ele não estaria desamparado. Estava sendo acompanhado, certamente, por várias pessoas que de longe, os espíritos lá ficam acompanhando de longe. A gente nem sabe, né? Estão lá na televisãozinha lá, só acompanhando, né? A mãe dele, todo mundo, né? A torcida do, né? Então não vai faltar amparo para ele, né? Mas é uma prova que ele precisa vivenciar, né? Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica, né, que o Clarencio lembrou, né?
e refletir com mais serenidade. É isso que a gente tem que parar e pensar, né? Como é que Jesus agiria no nosso lugar? Como é que seria um modo correto de pensar, de analisar as situações, né? Então aí que está a questão. Nós temos que parar, evitar a impulsividade, a reatividade e pensarmos, né? Como é que Jesus agiria no meu lugar? É lógico que é diferente, né? Da, né? De Jesus, né? Nós somos muito aquém de Jesus. Mas Jesus é um parâmetro para nós, né? Então a gente tem que sempre se perguntar como é que seria a forma melhor de interpretar essa situação, né? Maria Ângela, esse é mais um exercício diário, né? É verdade. Compreensão, né? Desapego, perdão. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? Ali já começou a funcionar. Você vê, só a gente pensar que dá para a gente olhar de outros modos, né? Se colocar no lugar dos outros, sair do nosso egocentrismo, né? Lembrar que a vida não gira em torno de nós. Todos têm direito à felicidade, todos têm direito aos patrimônios da vida, aos recursos da existência, dos afetos, não apenas nós, né? Então, afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia, que era a esposa viúva dele, né? E se fosse eu, viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a mil pretextos para justificar um novo consórcio, um novo casamento? Né? Então, lógico que a necessidade de cada um é a necessidade de cada um, né? Então, lógico, as pessoas têm necessidades diferentes, mas ele está fazendo o exercício de reflexão dele, fala, pô, e se fosse eu? Será que eu, aquilo que eu estou cobrando da Zélia, eu teria condição de fazer eu? Eu suportaria ficar viúvo o resto da vida? Será? Né? Então ele está analisando de uma forma muito, muito correta, né? E o pobre enfermo, né? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Né? Vejam como ele está já usando os recursos que ele obteve lá da permanência em nosso lar. Já é resultado já dos conceitos novos que ele está aprendendo lá. Corretíssimo. Né? Não era também meu irmão, né? O enfermo, né? Quer dizer, a pessoa está lá quase morrendo lá. Como e por que odiá-lo? Eu nem conhecia quem era o Ernesto, eu nem sabia, né? Mas a esposa dele estava tratando com todo carinho, né? E era um irmão, se a gente for pensar que todos somos filhos de Deus, somos todos irmãos, né? Ele também não é meu irmão na casa de nosso pai, né? Não tem os mesmos direitos que eu e qualquer pessoa, né? Lembrando que ele é alguém desencarnado, né? Ele não é alguém a dar um flagrante de, né? De uma traição. Ele está desencarnado, né? Então é natural que a esposa dele refaça a sua existência, né? E aí um conceito aqui, um pensamento bastante importante, né? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Então, às vezes a gente vê alguma coisa como ruim e a gente não percebe que aquilo está sendo até providencial. Por quê? Porque a vida trouxe ali alguém para dar amparo à família, uma figura masculina, uma figura, né, mais forte, às vezes para situações que hajam necessidade, às vezes até um amparo econômico, a gente não sabe aqui da situação, mas talvez, né? Além de outras muitas coisas, né? O próprio equilíbrio, né, da Zélia e tudo mais, né? Certo, pessoal? A Magali, ele não traiu a esposa em vida? Então, tudo leva a crer que sim, né?
parece que ele tinha uma vida meio clandestina, ele tinha uma vida, né, no campo sexual, né, meio complicada. Inclusive ele adquiriu a sífilis por causa né, dessa questão sexual, né? Então, né? Então mais uma coisa para analisar, né? Mais uma coisa para refletir, né? E aqui não é nem o caso de traição, na verdade, né? Porque aqui, né, ela estava viúva, né? Então é importante, né, essas reflexões. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzida-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra, né? Aqui ele já está utilizando esse conceito mais amplo de família, que é o que Jesus ensinou, né? Que é o que os espíritos ensinam, embora os laços aqui consanguíneos, a coisa do corpo, né? Das famílias, do patrimônio, isso é muito forte, isso é muito forte. Qualquer coisa que a gente fale nesse sentido aqui parece que soa inconveniente, né? Diante da força desses laços, né? É que a gente sofre tanto quando chega no plano espiritual, justamente pela força desses laços e a dificuldade de repensá-los, de relativizar a força desses laços, né? É o que o André Luiz está tendo que fazer meio na marra aqui, né? O André Luiz e milhões de pessoas todos os anos aí, todo, né? No planeta todo, certo? Ok, pessoal. Então, ele falou, não podia proceder como homem da terra, né? Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra, né? Quer dizer, ele descobriu, estava descobrindo a família universal, né? Que é o que todos nós teremos que descobrir, é porque nós reencarnamos, já tivemos muitas famílias, já vivemos em muitos contextos, em posições diferentes, como homem, como mulher, né? Já tivemos as situações mais variadas possíveis e vamos continuar estando, entendeu? Então a vida vai nos mostrando meio na marra, né? Quanto mais a gente quiser congelar, lembra que a gente falava ontem sobre isso, né? Quanto mais a gente quiser congelar as situações, a vida vem e descongela, né? Descongela meio na marra, tá? E quanto mais rígidos nós somos, mais sofremos. Quanto mais maleáveis, quanto mais flexíveis, né, menos a gente sofre nesse sentido, né? Aceitando as injunções, né, da vida, aceitando as necessidades, né, de todos nós, evolutivamente, né? Tá? Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora à comunidade universal. Quer dizer, ele já estava entendendo e praticando esse conceito e já estava vendo que era contrário ao sentimento dele de posse da família, de posse da esposa, de posse do lar, né? Ele já estava percebendo que era muito mais amplo o conceito, né? Que a família dele hoje, a bem da verdade, era constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. Era o universo de pessoas que ele estava amando. Era o universo de pessoas que ele estava cuidando, investindo amor todos os dias, conversando, tratando, fazendo curativo, aplicando passe, né? Limpando. Então a família dele tinha crescido, né? E estendia-se à família universal. Não era apenas as pessoas da Câmara de Retificação, mas envolvia a família dele na Terra, envolvia, né, toda e qualquer pessoa, né? Assim como para nós, né? Às vezes a gente não percebeu, mas já é em realidade isso, né? A gente demora a perceber essa realidade, certo? Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar,
das feridas benéficas que a realidade me abria no coração. Né? Imagem bonita, né? Que, quer dizer, ele passou por algumas feridas, né? Né? Essa situação causou algumas feridas, mas que, né? É como se brotasse ali, né? O amor verdadeiro dessas feridas benéficas, né? Surgisse a realidade diante dos olhos dele, realidade que ele não poderia fugir. Ele tinha que enfrentar essa realidade, né? Certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá ficando claro aí? Tô tranquilo, né? Então é assim, você vê, né? De uma coisa aparentemente ruim, a princípio ruim, né? Que ele lidou, foi um choque, mas aí parando para analisar, pedindo ajuda ao alto, pensando melhor, usando os recursos que ele já tinha, e todos nós temos. Já temos muitos recursos, precisamos usá-los. Aí surge um entendimento diferente, né? O Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, ele fala no livro Impermanência e Imortalidade, né? Ele fala num dos capítulos lá que sempre que a gente não souber como agir, né? A gente está lá meio turbilhonado de um contexto difícil, diante de uma situação difícil, não, sem sabermos como agir. Aí ele fala assim: ouça o coração, porque ele vai sempre propor soluções amorosas. Enquanto o nosso cérebro ficou muito cheio de teorias e né, de raciocínios, né, hipertrofiado, ele fala assim que o nosso coração ficou mais isento, ele manteve mais a pureza, né? E quando nós estivermos sem saber como resolver as coisas, que recorramos ao nosso coração. Ele sempre irá promover soluções amorosas. Bonito, né? Então é isso, né? É só a gente ter a boa vontade, né? De fazer isso, né? Aí nós acabamos aqui, deixa eu ver. É, acabamos o 49, né? Vamos entrar já no capítulo 50 aqui, Cidadão de Nosso Lar, tá? Pode? Então vamos lá. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Né? Estava cansadíssimo. A importância das trocas energéticas, né? A importância das trocas energéticas. O alimento do amor. Né? Lembra que a gente falava, né? Que nós estamos aqui nos alimentando reciprocamente. No estudo diário, na fraternidade, na comunhão, né? Nós permutamos, nós trocamos energias, pensamentos, sentimentos, amor, que todos nós nos sentimos bem uns com os outros, né? Então, o André Luiz agora ele sentia falta disso, porque ele não tinha em quem que ele ia se apoiar ali, tudo era dificuldade, todo mundo contrário, só a filha dele que nem morava lá na casa, né? Estava lá só de visita naquele dia, tal, deve ter voltado para casa dela, né? Tudo é dificuldade, né? Então, na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Quando a gente conversa com alguém que está sintonizado conosco, nos compreende, né, com boa vontade conosco, e a gente com a pessoa, a gente sai alimentado da conversa. A gente sai alimentado, né? Nós nos alimentamos reciprocamente, né? O maior alimento nosso é o amor, na verdade, é o alimento da alma, né? Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum,
no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Olha que interessante, que informação interessante. O André Luiz, ele já estava num exercício, né? Uma nota importante essa aqui, né? Ele já estava num exercício de aprimoramento que ele passava dias vários sem alimentação comum, né? Usava outros recursos, como eles aprenderam da respiração, dos raios solares, né? Da água, tal, né? Entendeu? Interessante, né? Então, quer dizer, a diferença lá de nosso lar, quer dizer, ele às vezes ele passava dias sem se alimentar, né? E ali ele já estava sentindo falta do alimento já, né? Já estava exigindo dele muita coisa, né? Muita resistência, né? Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos, né? Você vê que coisa, né? Então, ali na própria casa dele, na família dele, ele não encontrava apoio. É como se fosse um escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos, né? O próprio André Luiz, de certo modo, ele, né, ele já, até no começo do livro, tal, ele já deu a nota, né, da situação aqui, né? Na verdade, ele não foi de concepções espirituais, nem mesmo religiosas, ele não foi de uma vida mais elevada, então ele não cultivou isso na família dele. Às vezes a gente se preocupa em dar muito dinheiro, dar muito conforto, dar muito isso, muitas facilidades, né? Os espíritos, quando vêm aqui, eles falam que vocês não me deem facilidades. Mas aqui a gente quer dar todas as facilidades para a família, né? Para os filhos, tá? E muitas vezes não dá o mais importante, que são as concepções morais, né? As concepções da dignidade, da honestidade, né? Da caridade, né? Do auxílio mútuo, né? Da fraternidade, muitas vezes fica esquecido, né? Então, hoje ele volta para a casa dele sem poder colher resultados, né? Porque ele não semeou na família dele aquilo que ele poderia hoje colher, né? Então, ele foi uma pessoa mais materialista, mais, né? Não exatamente, né? Uma pessoa que tenha cultivado o amor verdadeiro, o amor puro, fraternal, né? Não foi exatamente isso. E é um alerta para nós, né? Quer dizer, o que a gente cultiva em família, o que que a gente tem priorizado, né? Eu considero que a maior riqueza que a gente pode deixar para nossa família é o Evangelho, é a compreensão do Espiritismo, compreensão do Evangelho, compreensão de Jesus, né? É o maior bem que a gente pode deixar para nossa família. A gente pode não ter muita condição financeira, mas se a gente deixa a clareza, né, de um bom exemplo, de concepções elevadas, aí são os filhos que têm que usar daquilo que aprenderam, né? A gente acaba invertendo as coisas, né? A gente esquece do espírito e cuida muito da matéria, né? Ok, então vamos lá. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas, né? Então, pelo pouco que o Clarencio tenha falado, já ajudou o André Luiz, né? Simples lembrança. Às vezes a gente está num turbilhão lá que às vezes alguém nos lembrar coisas que a gente já sabe, mas alguém nos lembrar tem um grande, pode gerar um grande benefício para nós, né? Só de alguém nos lembrar,
de alguma coisa boa que a gente não tava lembrando, né? Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Eis a realidade, né? Aqui, lógico que, né, na posição de marido, de esposa, lógico que nós vamos levar uma vida, né, natural de marido, de esposa, né? Nós vamos fazer um relacionamento aberto, não é isso, né? Mas ele já está no plano espiritual, ele está aqui casado novamente, né? Então, entender agora a posição de irmão, de amigo, é fundamental. É fundamental na condição do André Luiz, né? Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Quem eram os meus filhos antes de serem os meus filhos? Quem eles foram para mim no passado? Quem eu fui para eles no passado? E na outra encarnação? E na outra? E na outra? Quem são eles? São espíritos imortais, viajores do tempo, assim como eu e vocês, não é, pessoal? Não é? Então a gente se reúne para experiências afetivas, a gente se agrupa para auxílio mútuo, né? Dentro das leis de ação e reação, não é? Tudo isso está valendo, né? Tá. Dentro da reencarnação, né? Certo, pessoal? Nós nos devemos uns aos outros, né? No campo da fraternidade, né? É bom a gente nem saber, né? Quem que a gente foi, quem que eles foram, porque talvez isso mais atrapalhasse do que ajudasse, né? Às vezes já não é fácil no presente, né? E no passado, se for saber quem que foi um, quem que foi outro, aí que a situação complica, né? Tá. É bom saber a oportunidade é de refazimento nessa existência, né? Mas entender que são companheiros de luta, são espíritos imortais também, filhos de Deus como nós, com os mesmos direitos que nós e os mesmos deveres também, né? Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Olha que bonito, né? Poético até, né? Então ela lembrou da senhora Laura, né? Que a senhora Laura havia dito que a gente tinha que proceder como a abelha, nos acercando das flores da vida, das pessoas, né? As almas nobres com as quais a gente convive, né? E extraímos de cada uma delas a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Né? Bem bonito, né? Ou seja, né? A gente observar tudo e reter o bem, reter o melhor, né? A melhor parte, né? Da gente guardar daquilo que é bom, o aprendizado, dos exemplos que cada um nos dá. Né? Ok. Certo. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Então ele começou a enumerar lá os exemplos que ele teve, né? Então ele começou pela mãe dele, mas peraí, a minha mãe, vejamos a minha mãe, né? A minha mãe, ela se comprometeu a reencarnar para receber o meu pai, né, que falido da última encarnação, se envolveu com dois espíritos femininos que estavam envolvidos até agora, e ela vai receber ele como marido e os dois espíritos como duas filhas. Vai adotar esses dois espíritos femininos como filhas do coração. Quer dizer, olha que baita exemplo, né? Que coisa maravilhosa, né? Transformando os vínculos,
transformando, entre aspas, inimigos em amigos, né? Desafetos, entre aspas, em afetos, né? Então é isso, né? É o que a gente pode fazer, né? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual, que lhe estava mais particularmente ligado ao coração, né? A gente ouviu a história da ministra veneranda, né? Que faz milênios que ela está procurando ajudar o grupo familiar dela, né? Pelo jeito lida com muita dificuldade, mas ela está lá, trabalhando há séculos sucessivos pelo grupo espiritual dela, mais ligado ao coração dela, né? Imagina quantas dificuldades ela lida, né? Narcisa, que era aquela velhinha que trabalhava junto com ele lá nas câmaras de retificação, sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. Quer dizer, a Narcisa foi pedir para voltar para reencarnar, a veneranda falou para ela, falou, olha, nós endossamos o seu pedido, mas eu peço para você 30 anos no mínimo de trabalho nas câmaras de retificação. E ela estava lá, trabalhando para cumprir lá o tempo que a veneranda estabeleceu. Não, não era nenhum benefício para a veneranda, era um benefício para a própria Narcisa. Porque ela estava ali aprendendo a amar, estava ali retificando os sentimentos dela. Então era um exemplo também que ele tinha, né? A senhora Hilda, a esposa do Tobias, que era o chefe ali do André Luiz, né? Nas câmaras, a senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. No caso da Hilda, a Hilda e a Luciana, né? A Hilda, a primeira esposa do Tobias, e a Luciana, a segunda esposa, né? A princípio, a Hilda não aceitou, mas aí depois ela aceitou e compreendeu e passou a ajudar, né? A Luciana, né? E o Tobias, né? E agora, lá em nosso lar, está junto do Tobias como esposa dele novamente, né? Clarenço me acolhera como devotado pai, com devotamento de pai. A mãe de Lises, a dona Laura, me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental, diferente, que se erguia célere no meu espírito. Né? Quer dizer, ele tem muitos argumentos aí para ele entender, né, a família universal, para ele relativizar os vínculos familiares, essa possessividade, né, e entender que nós nos aproximamos ou nos distanciamos desse ou daquele por injunções de momento, de necessidades, né? De escolhas, de decisões, de oportunidades. Isso faz parte, né, da nossa trajetória evolutiva. Tá? Ok, pessoal? Claro. A Maricela, 30 anos no mundo espiritual mesmo da Terra? Sim. É, o modo de viver esse tempo é que é diferente, né? Mas é o mesmo tempo. Eles estão ligados ainda à rotação do planeta, ligados ao entorno do Sol, o dia e a noite, né? Ao mesmo tempo, tá? Ok, certo, pessoal. Então é a vivência né? É essa vivência que ele está vendo lá em nosso lar, a vivência da família universal, né? Aprendendo a entender os laços afetivos de um outro modo, né? Somos todos filhos de Deus e todos estamos exercitando o amor recíproco, né? Então, nós teremos tantas experiências afetivas na Terra ainda, quantas forem necessárias para nós, né? Nós estaremos com as pessoas que nós precisarmos. Não cabe aqui nenhum exclusivismo. Qualquer exclusivismo aqui
Ah, eu só vou se for com fulano. Ah, eu só vou se for com Beltrano. Não, nós passamos por cima de todo esse exclusivismo, esses caprichos, esses particularismos. A gente é compelido a buscar as experiências que precisamos. É nisso que os espíritos se apegam, é isso que eles buscam, conforme as possibilidades que eles detenham. Entendeu? Então, nós teremos as reencarnações do modo como nós precisarmos, não será conforme os nossos caprichos. Pode ser que a gente, como no caso da Dona Laura lá, né, ela volte também novamente com o Ricardo, né? E forme a família, mas isso não é o padrão geral, não, viu? Isso aí é, isso aí não é o padrão que a gente observa, não. Isso aí talvez hoje ainda seja mais a exceção do que a regra, né? Ai, mas a gente tem que ter boa vontade. Nós temos que estar abertos às possibilidades, né? Exercitarmos a boa vontade. Sem isso, tudo fica difícil, né? Ok? Então vamos lá, continuar. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes, né? Ele devia estar ouvindo coisas, né? Que ele não concordava nada, nada, né? Mas ele, agora como um espírito, com uma compreensão nova, observando tudo e todos ali de uma dimensão diferente, era preciso exercitar a compreensão, era preciso exercitar a compaixão, né? A caridade, né? Então ele passou acima dos sentimentos pessoais dele, né? De ficar melindrado por uma coisa ou por outra, ele colocou as necessidades dos semelhantes. Cada um que fala, ele fala de si, fala do que sabe e do que não sabe, né? Expressa o nível evolutivo que se encontra, né? Então é preciso compreender, né? O momento de cada um, né? E os espíritos amigos, eles fazem isso muito bem, né? Os bons espíritos, eles nos observam com olhos, né? Com muita compaixão, com muito discernimento, né? Sobre as nossas dificuldades e precariedades ainda, né? Necessidades, né? Certo? Vamos lá. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? Quer dizer, é algo para tocar o coração, né? É algo. Você coloca o sentimento ali, né? Quer dizer, uma cena dessa é de tocar o coração. Mesmo o André Luiz tendo sido esposo dela e tudo mais, mas é de tocar o coração, né? Então era o que ele estava vendo lá, na cena ali, pedindo auxílio, né? Suplicando amparo, não é? Suplicando o amparo do alto. Quem que é o alto ali? O alto ali agora é o André Luiz, né? Ele que é o alto ali, o auxílio do alto ali é ele no momento, né? Então ele tem que ter condição para ajudar, né? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Olha, mudou, né? Mudou o vínculo ali. Já não é mais ele se vendo como marido dela e se sentindo traído, né? Mudou o vínculo. Agora são meus irmãos.
que eu posso fazer diante dos meus irmãos? Né? Você vê como é importante enxergar? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, né? Então é isso, né? Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Quem são Zélia e Ernesto? Qual era o contato que eles já tinham espiritualmente? Nós não sabemos. Nem o André Luiz sabia, nem o Ernesto, nem a Zélia. Mas o fato é que eles estavam demonstrando um amor intenso um pelo outro. Né? Então, às vezes a gente acha que a gente é o dono da pessoa, mas às vezes tem alguém mais ligado, inclusive, à pessoa do que a gente. E o tempo demonstra isso. E o tempo revela isso. Né? O tempo acaba mostrando, né, que nós não tivemos só contato com uma pessoa, com outra, mas nós já tivemos muitos parceiros, né, de convivência ao longo das encarnações e vez por outra podemos reencontrar na nossa caminhada, né, sentir necessidades novas e, né, é normal isso, né? Certo? Então, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Então agora ele estava sentindo, puxa vida, né? Então eu tenho que auxiliar. São meus irmãos, né? E eu posso auxiliá-los. Eu teria que auxiliá-los. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Ele estava com dificuldade até de manter as condições dele, né? Então ele estava com muita dificuldade para ajudar espiritualmente o Ernesto, né? Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação, né? Então, na colônia ali, nem todos precisam do aeróbus lá, do ônibus lá, né? Que se move magneticamente, né? Porque os habitantes mais elevados dispõem do poder da volitação, né? Então ele lembrou dessa palavra do Tobias, né? E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manter entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Interessante, né? Quer dizer que nem a questão da locomoção precisa dos equipamentos, nem sempre, e também não precisa do celular, não precisa, né? Todos não precisa de aparelhos de comunicação para conversa à distância. Se você está sintonizado com determinada pessoa, você tem uma afinidade maior com determinada pessoa, você convive com aquela pessoa, você tem mais sintonia com ela. E você pode conversar mentalmente com a pessoa apesar da distância, né? Interessante, né? Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro, né? Então ele concentrou em Deus e depois pensou na Narcisa, né? Pedindo socorro para Narcisa, né? Companheira dele de câmara de retificação, né? Certo. São os poderes, né? Do espírito, né? Os poderes do espírito. Todos nós vamos desenvolver, né, esses poderes, né? São potenciais divinos, né? Que todos nós temos e poderemos desenvolver. Então nós vamos dar uma paradinha aqui.
Já estamos na hora, para não ficar muito cansativo, porque ainda vai demorar um pouco aí para terminar o capítulo, mas a gente termina na semana que vem, tá bom? Vamos fazer assim, né? A Renata colocou, mas eu sempre entendi que qualquer espírito se locomove com o pensamento. Sim, com o pensamento. Com o pensamento, com o perispírito, com tudo que tem direito, né? Só que vai depender da condição, do poder já adquirido, né? O poder mental adquirido. Então não é igual para todo mundo, tá? Porque vai depender das condições da pessoa, tá? A mobilidade dela vai depender da quantia de poder mental que ela já desenvolveu, da compreensão para usar desses recursos, tá? Tem gente que nem percebe que desencarnou, tem gente que nem sabe que desencarnou, nem sabe o que é espírito, nunca parou para pensar sobre isso. Imagina a dificuldade. Tem gente que desencarnou, nem sabe que desencarnou, então não sabe que pode atravessar uma parede. A pessoa respeita a parede, respeita a porta, respeita a cerca, porque ela nem sabe que está desencarnada, entendeu? Então é complexa a coisa, tá? Ok, pessoal, então vamos finalizar por hoje, né? Aí semana que vem, próxima sexta, a gente termina o livro, né? Que aí vai ficar bem menos aí para a gente acabar, né? Vai dar para a gente terminar, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa prece, né? Pedindo por todos os nomes que foram colocados na área de texto, nos comentários, os pedidos de ajuda para um, para outro, familiar, amigo, aqueles que sabemos estar em alguma dificuldade, que nós possamos, Senhor, vibrar e receber do teu coração, da tua misericórdia, do teu amparo, todos os recursos que necessitamos e que saibamos cultivá-los na nossa vida e em nós, mantendo-os com o seu valor, mantendo-os com as suas propriedades curativas, com as bênçãos que vêm de ti. Envolve, Senhor, os nossos lares, envolve todos os ambientes que nós costumamos estar, todos aqueles com quem convivemos, envolve a casa espírita, todos os nossos trabalhos, e que a tua luz, Senhor, esteja com todos aqueles que aqui estão, material e espiritualmente. Todos possamos sair melhores do que entramos. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença, pela participação, tá? E pelo carinho de vocês. Então, a gente encerra a programação dessa semana. Segunda-feira a gente está de volta às 20 horas com o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, um bom final de semana, um excelente final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Até mais.